É mal de atleta perder tudo que conquistou lutando? O vídeo de hoje é sobre o anúncio de volta ao boxe de Floyd Mayweather Jr., que foi um dos maiores boxeadores norte-americanos dos últimos tempos, que anunciou o seu retorno da aposentadoria aos 48 anos, vai fazer 49 anos esse ano e pretende disputar 3 lutas. Mas antes de começar o vídeo, eu quero fazer um pedido para você. Mais da metade das pessoas que assistem aos vídeos do canal não está inscrita aqui no nosso perfil, então se você puder marcar o botão de inscrição, marcar o sininho para receber as notificações dos vídeos que nós postamos diariamente, e são sempre vídeos que nós comentamos assunto do noticiário, o que está acontecendo no mundo, um pouco sobre mercados, economia, direito, tudo para que você fique bem informado e sempre com uma conotação econômica e com aspecto de atualidade. E além disso, se você quiser também pode me acompanhar nas demais redes, @RafaelAbismusa, em todas elas, no Spotify, no LinkedIn, no TikTok e no Instagram. Também faço um podcast diário comentando as principais notícias do dia, com enfoque nas notícias internacionais, lá no Spotify e aqui no YouTube também, que é o Panorama do Mercado, sempre feito por volta de 6, 7 horas da manhã. Mas vamos ao vídeo de hoje, que é sobre o retorno de Floyd Mayweather, e o motivo pelo qual eu faço esse vídeo não é tanto pelo aspecto esportivo da volta do Floyd Mayweather, mas sim, obviamente, você já deve pressupor isso, pela questão financeira, que é a suposta inferência que os jornalistas norte-americanos fazem do retorno do boxeador às lutas. Floyd Mayweather ficou muito famoso, inclusive o apelido dele é Money Mayweather, pelo seu estilo de vida muito luxuoso, de ostentar muito, sempre teve muitas premiações ao longo da carreira e sempre ostentou demais. Roupas muito caras, coleções de relógios caríssimos, também vários veículos dos mais caros, Bugatti, Ferrari, todos esses veículos caríssimos e muitos veículos. Ele tem uma frota de carros que ele nem sequer usa, muitas mansões nas costas leste e costa oeste norte-americana, casas em diversos locais dos Estados Unidos, e toda essa imagem criada em torno do Floyd Mayweather foi realmente de ser um atleta muito rico e que sempre teve tudo do melhor e sempre pôde desfrutar muito da sua vida, jatos, todos os objetos de luxo imagináveis. Mas o fato é que agora Floyd Mayweather, com 48 anos, anuncia o retorno e as especulações começaram. Por que um retorno aos 48 anos de um boxeador que terminou a carreira invicto, não perdeu para ninguém, teve uma rivalidade com Manny Pacquiao, o filipino boxeador, e agora resolve voltar? E as especulações foram no sentido de que o Floyd Mayweather estava com uma dívida com o IRS. Lembrando que o IRS lá nos Estados Unidos é o equivalente à Receita Federal, e além disso algumas cobranças em âmbito judicial. E faço mais uma observação. O Floyd Mayweather, ele fez ao longo da carreira um valor estimado em premiações de 1,2 bilhão de dólares. Só que ele colocou em disputa judicial um valor de aproximadamente 340 milhões de dólares da Showtime, que era a emissora responsável pela transmissão das lutas feitas pelo boxeador. E por esse motivo, o que se especula é que essas 3 lutas anunciadas para esse ano decorrem de uma necessidade financeira imediata que o Floyd Mayweather tem para honrar algumas dívidas, e aparentemente as dívidas são de natureza tributária, que nos Estados Unidos levam à prisão da pessoa, caso essa pessoa não adimpla, não faça o pagamento desses valores devidos ao fisco norte-americano. Por esse motivo, um desespero do Floyd Mayweather. E aí a assessoria, as pessoas que acompanham o Floyd Mayweather tentaram desmentir, tentaram falar que não tem nada disso, ele está muito bem financeiramente, ele realmente quer voltar porque ele se sente bem, ele quer aproveitar que ele está bem fisicamente, bem em termos de saúde, poder fazer mais dinheiro com lutas emblemáticas, mas é um pouco duvidoso, porque um atleta com 48 anos, 49 anos, é fato que o Floyd Mayweather sempre se cuidou, realmente ele sempre cuidou muito bem do seu físico, desde a época de atleta, mas até após a aposentadoria, continuou cuidando muito bem da sua saúde, da sua alimentação, mas é indiscutível que, com o passar do tempo, não há pessoa que resista e não vai ter o mesmo reflexo de antigamente. É claro que ele está projetando lutas com atletas que estão, ou que são mais velhos, ou que já estão numa fase de vida similar à dele. Então, as lutas que são projetadas é uma luta com Mike Tyson, uma luta com um ex-campeão de kickboxing e uma luta com Manny Pacquiao, que seria a luta para terminar. Então, o Mike Tyson seria como se fosse uma repetição do Rumble in the Jungle, que seria no Congo, e depois o Manny Pacquiao, que terminaria as 3 lutas,
seria em Las Vegas, na Esfera, lá em Las Vegas, seria também uma luta emblemática para terminar essa jornada, essa turnê do Floyd Mayweather. Mas, independentemente disso, a reflexão que eu trago aqui para esse vídeo é para que nós pensemos em como os atletas, de um modo geral, não só os atletas da luta, isso não é algo específico de um nicho esportivo, é algo muito mais generalizado, como os atletas acabam perdendo muito dinheiro, todo o dinheiro que eles fizeram na vida, em pouco tempo após a aposentadoria. Isso decorre do fato de que são pessoas que têm um fluxo de caixa elevadíssimo ao longo de uma carreira muito curta, que pode durar 10, 15 anos, são poucos os atletas que conseguem ter uma longevidade de 20 anos de carreira, como o LeBron James, Cristiano Ronaldo. Esses são atletas muito fora da curva, mas em média a vida de um atleta vai durar de 15 a 20 anos, 15 a 10 anos no máximo, e depois desse período, o atleta já não consegue mais ter receita equivalente ao que ele recebia. O salário não é bem um salário, porque hoje paga assim direito de imagem, paga por PJ, tem vários mecanismos de pagamento, mas vamos pensar aqui como se fosse uma empresa. A receita gerada pelo atleta após a aposentadoria cai, e se ele não tiver patrocinadores fora do que ele ganhava em âmbito esportivo, ele praticamente zera a sua receita, e é por esse motivo que muitos atletas, depois de poucos anos, já declaram a quebra, a falência, ou entram com algum pedido para renegociar dívidas. Então, só para você ter uma ideia, eu vou dar algumas estatísticas que escoram o que eu estou falando com base em dados lá dos Estados Unidos. A Sports Illustrated tem uma estatística da NFL, que é a Liga de Futebol Americano, segundo a qual 78% dos jogadores quebram após 2 anos da aposentadoria. Então, veja só, 4 a cada 5 jogadores quebram depois de 2 anos de se aposentarem da NFL. Isso é uma estatística muito alta, o que mostra total falta de educação financeira desses atletas e uma falta de planejamento, de entender que vai ter um curto período de tempo em que eles vão ganhar bem e depois vão deixar de ganhar. E a NFL é muito cruel nesse aspecto, porque o futebol americano é um jogo de muito contato físico. Muito dificilmente um atleta consegue jogar muito tempo futebol americano, porque exige demais do corpo, então é natural que a carreira na NFL seja ainda mais breve, e esses atletas acabam cometendo alguns equívocos. Outro caso, a NBA tem uma estatística muito parecida. 60% dos jogadores quebram após 5 anos da aposentadoria. Então, outra estatística muito alta que mostra que esses jogadores da NBA que têm salários elevadíssimos, principalmente agora após as renegociações, também não conseguem manter o padrão de vida que tinham enquanto jogadores, e após a aposentadoria, naturalmente as despesas ainda muito elevadas começam a corroer as finanças desses jogadores. E a liga que mais chamou atenção nos Estados Unidos, com um percentual mais baixo, foi a MLB, que é a liga de beisebol, que tem aproximadamente 5 a 6% apenas de jogadores que declaram falência. E nas especulações, por que será que a MLB teria um percentual tão baixo? Muito se especula que seria pelo fato de que os contratos na MLB são contratos garantidos, diferentemente da NFL e da NBA. O que é contrato garantido? É um contrato segundo o qual o jogador vai ganhar o valor total da negociação, por exemplo, 10 anos, 300 milhões de dólares, ele vai ganhar os 300 milhões de dólares em 10 anos, independentemente do fato dele ter se lesionado e de não ter jogado alguma temporada ou algum período. Então, esses contratos garantidos, segundo a estatística, seriam um motivo importante para que não haja um percentual tão grande de jogadores que vão à falência na liga de beisebol. Mas eu entendo que não deva ser só esse o motivo, provavelmente também tem uma questão ligada à educação financeira, provavelmente jogadores de beisebol devem ter algo mais cultural que os leva a serem mais cautelosos nessa gestão financeira. E no fundo, o que falta a boa parte desses atletas é educação financeira e uma pessoa de confiança, porque também temos muitos relatos de pessoas que acabam desviando recursos desses jogadores. Há pouco tempo eu fiquei sabendo de uma notícia, agora até me lembrei disso, vou falar aqui no vídeo, que o Tim Duncan, que foi uma grande estrela do San Antonio Spurs, ele teve um desvio de 20 milhões de dólares pelo seu assessor financeiro, que era uma pessoa da sua mais absoluta confiança ao longo de toda a vida. Então veja que às vezes até os jogadores procuram uma assessoria financeira e essas pessoas acabam traindo a confiança dos jogadores. Então é muito importante saber selecionar quem vai acompanhar a carreira, mas também é importante que o jogador tome a iniciativa de ter um conhecimento, pelo menos um conhecimento básico de finanças, para que ele não se iluda ao longo da vida e não fique numa situação financeira muito ruim. É interessante porque na trajetória de um atleta existe uma grande diferença entre uma carreira profissional de uma pessoa que está no mercado de trabalho e um atleta. Na carreira profissional, a pessoa começa ganhando pouco
e ela vai ganhando mais conforme ela ascende na sua carreira, conforme ela vai crescendo, seja um profissional liberal, seja alguém que está numa multinacional. Em regra, geralmente a pessoa começa embaixo e vai galgando postos, vai subindo sua remuneração. Se é um profissional liberal, vai ganhando renome, vai adquirindo mais pacientes, mais clientes e, por consequência, cobrando mais. Os atletas, eles seguem uma curva totalmente diferente. Eles ganham muito no começo da carreira, no final da carreira começam a ganhar menos e, de repente, a carreira acaba. Então, o jogador tem que ser muito preparado para saber se programar para um período muito curto de salário, de recepção de valores que farão frente à sua aposentadoria lá na frente. Por esse motivo que essas estatísticas acabam demonstrando que os jogadores têm uma grande dificuldade em manter as suas finanças organizadas. Aqui no Brasil, olha que interessante, eu assisti a uma entrevista do Ronaldo Fenômeno, que acabou de entrar, há alguns anos, salvo engano, na assessoria de atletas, justamente com base nessa estatística de atletas que acabam quebrando e que acabam entrando em falência, insolvência, né, seria o termo técnico aqui no Brasil. O Ronaldo Fenômeno decidiu ingressar nessa área de assessoria dos atletas e vai prestar assessoria financeira a esses jogadores, que é uma excelente iniciativa do Ronaldo Fenômeno, que teve uma carreira de sucesso não só no futebol, mas também no meio empresarial. Inclusive empreendeu com vários clubes de futebol aqui no Brasil e na Espanha e teve muito sucesso como empresário. Então o Ronaldo certamente será uma pessoa que vai poder assessorar esses jogadores para que eles não cometam besteira. E em relação ao Floyd Mayweather, a lição que fica, além de tudo isso que eu expliquei, é um estilo de vida totalmente insustentável e desnecessário. 30 carros, 50 carros, mansões em vários lugares nos Estados Unidos são objetos totalmente desnecessários. A assessoria de imprensa defende o boxeador alegando que o problema do Mayweather não seria de falta de ativos, que seria a falência, mas sim de falta de liquidez. Qual a diferença? O Floyd Mayweather teria um grande patrimônio, porém não teria liquidez, portanto cash, dinheiro rápido, para saldar essas dívidas que são cobradas pelo fisco norte-americano. Independentemente da discussão se é falta de liquidez, com muito ativo imobilizado, ou se realmente o atleta não tem mais dinheiro, o fato é que há um erro de gestão. Ou um erro de gestão por não saber compor um portfólio adequadamente, ou um erro no sentido de não ter uma assessoria financeira que estabeleça limites aos gastos do atleta, ainda mais agora que não é um atleta em atuação. Então essa é a lição do vídeo de hoje, o cuidado com a gestão patrimonial que afeta qualquer pessoa, inclusive um atleta bilionário. Veja que não há limites para a gastança e se a pessoa não tiver um autocontrole, não saber estabelecer limites e disciplina rígida dos gastos, até um atleta bilionário pode quebrar. Faço aqui também mais uma menção honrosa. Existe um wide receiver aposentado na NFL, que é o Chad Ochocinco, que foi muito famoso, jogou no Cincinnati Bengals, e ele era muito polêmico, aparecia muito pra mídia, mas ele sempre foi uma pessoa muito módica, muito frugal, e vivia um estilo de vida, e vive até hoje um estilo de vida minimalista. E o Chad Ochocinco conseguiu guardar praticamente todos os salários que ele recebeu ao longo da sua carreira na NFL. Então fica também uma menção honrosa ao Chad Ochocinco. Eu assisti a uma entrevista dele que ele deu ao Shannon Sharp, lá no podcast do Shannon Sharp nos Estados Unidos, em que ele contou como ele administrou os salários da carreira dele. Ele tem várias franquias do McDonald's lá nos Estados Unidos, tem vários negócios hoje, e ele poupou praticamente todos os salários que ele recebeu no Cincinnati Bengals. Então, uma carreira muito bem sucedida e muito bem administrada que o deixou independente financeiramente e hoje ele está muito bem e mantém o mesmo padrão de vida módico até hoje em razão da sua disciplina e da sua educação financeira conquistada ao longo do tempo. Então fica também essa menção honrosa ao Chad Ochocinco e agora vamos aguardar se o Floyd Mayweather terá condições físicas e estará bem para fazer essas lutas com o Manny Pacquiao e com o Mike Tyson. Lembrando que o Mike Tyson também foi outro atleta que quebrou lá atrás. Eu me lembro quando eu era criança, que eu assistia as lutas do Mike Tyson, e ele quebrou já lá atrás. Acho que ele havia feito algo como 300 milhões de dólares à época em premiações e perdeu tudo. Ainda na década de 90 ele já havia perdido tudo. Então veja que esse é um problema que acomete vários atletas em várias áreas desportivas diferentes. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, comenta aqui embaixo se você se lembra de algum atleta brasileiro que também quebrou ou de algum caso internacional muito famoso de atleta que teve problema financeiro. Comenta aqui para nós lembrarmos. E se gostou, também não deixe de curtir, porque dessa maneira você me ajuda a distribuir esse vídeo para mais pessoas que tenham interesse em finanças, em esportes, em carreiras de atletas, e dessa maneira eu consigo alcançar
mais pessoas com esse interesse convergente ao nosso. E por fim, não deixe de me acompanhar nas demais redes, @Rafael Abismusa em todas elas.